Cidade FM, no combate ao coronavírus. A Cidade FM no combate ao coronavírus. Comigo, Luciano Veiga, começando a semana. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os nossos ouvintes nesta segunda-feira, para começar essa semana. Dia do cantor, hoje também, Dia Mundial do Rock. Estamos no programa de número 80 para você, trazendo muita informação de Itu e da região a partir de agora, Renato. Maravilha, então, e já estamos ao vivo também no Facebook da Cidade FM. facebook.com/Rádio Cidade Itu, é só você curtir, compartilhar, deixar sua mensagem aí junto com a gente, facebook.com/Rádio Cidade Itu. 8 horas e 7 minutos, já começamos atualizando os números da cidade de Itu, boletim do dia 11. Boletim do sábado, Renato, lembrando que Itu não divulga diariamente, né? Normalmente fim de semana dificilmente tem boletim, portanto divulgou no sábado, já que sexta-feira foi ponto facultativo na cidade, também não foi nem divulgado esse ponto facultativo. Itu com 907 casos confirmados de coronavírus até o momento, entre eles 718 confirmados, curados. Itu tem 44 óbitos confirmados até o momento. Foi confirmado mais um óbito no sábado e os casos suspeitos são 96 até o momento, sendo que 21 aguardam, fazem o tratamento em internação clínica e 11 suspeitos estão internados em UTI. A cidade de Itu ainda tem 2 óbitos suspeitos aguardando resultados de exames. A taxa de ocupação de leitos em enfermaria no Hospital Municipal 56%, no Hospital de Campanha 32%. E a taxa de ocupação de leitos na UTI no Hospital Municipal, 75%, e no Hospital de Campanha, 33%, Renato. Cidade de Salto, a última atualização também do dia 10. Na sexta-feira, Salto divulgou o último boletim, 379 casos confirmados de coronavírus na cidade de Salto, entre eles 279 pacientes já se curaram da doença. Salto tem 13 óbitos confirmados até o momento, 26 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. No momento, a taxa de ocupação no Hospital Municipal em Salto para internação clínica é de 91%, com 11 pacientes internados. Na internação na UTI, 83%, com 5 pacientes internados, Renato. Sorocaba registra 8.272 casos da Covid-19, são 164 mortes, porém 7.314 recuperados. Pois é, Renato, na sexta-feira de manhã trazíamos aqui para o ouvinte da Cidade FM 7.328 confirmados. Hoje, 8.272 confirmados, ou seja, durante o fim de semana praticamente 1.000 novos casos em Sorocaba. A Prefeitura confirmou mais 32 novos casos ontem. Com isso, a cidade chega a 8.272. Os óbitos, no total, 164. 84 desse total de confirmados estão internados, sendo 43 em UTI. E o total de pessoas em recuperação, aquelas que fazem o tratamento em isolamento domiciliar, é 710. Já o total de recuperados, segundo a Secretaria de Saúde de Sorocaba, 7.314. A cidade de Sorocaba tem também 478 pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 101 internados em hospitais da cidade, sendo 36 em UTI. Há 7 óbitos em investigação na cidade de Sorocaba. E do lado, hein, Votorantim, que registrou mais 2 óbitos suspeitos, né, e 32 casos confirmados pela Covid. Pois é, o número atualizado da sexta-feira, né? Votorantim registrou 2 mortes suspeitas da Covid-19, além de mais 32 novos casos confirmados, somando 723 notificações positivas, sendo que 464 já estão recuperados da doença, outros 192 estão em isolamento domiciliar, 37 estão internados, sendo 7 em UTI. Votorantim registrou até o momento 30 mortes confirmadas por Covid. Ainda de acordo com o balanço da sexta-feira, 153 casos são considerados suspeitos e estão aguardando resultados, dos quais 141 em isolamento domiciliar e 10 internados, além de 2 óbitos suspeitos também sendo investigados em Votorantim. Mudanças também nos números em Porto Feliz, Luciano.
Porto Feliz, que divulgou o último boletim atualizado no sábado. Porto Feliz, acho que, se não me engano, a primeira vez que deixa de divulgar um boletim, mesmo sendo domingo, chegando ao total de confirmados 369, com relação à sexta-feira, 10 novos casos, entre eles 307 casos já curados, 49 fazem o tratamento em isolamento domiciliar, 8 estão em internação clínica, 5 em UTI. Porto Feliz tem 8 óbitos confirmados até o momento. Os casos suspeitos que aguardam resultados de exame são 164, sendo que 158 estão em isolamento domiciliar, 2 em internação na UTI e 2 em internação clínica. A cidade de Indaiatuba confirmou mais 2 mortes por Covid-19. Essa confirmação em relação ao boletim de sábado, portanto, na divulgação do boletim de ontem, Indaiatuba confirmou esses 2 óbitos, chegando ao total de 88. Uma mulher de 95 anos que possuía comorbidades como hipertensão e Alzheimer, outra mulher de 77 anos apresentava comorbidades como hipertensão, doença respiratória e obesidade. Foram acrescentados outros 16 casos positivos de Covid, além disso foram descartados 69 suspeitos. Sendo assim, Indaiatuba soma 2.570 casos confirmados até o momento, 88 óbitos, 2.438 pacientes são considerados curados e 44 confirmados estão internados. Ainda há outros 348 casos suspeitos aguardando resultado. Atualmente, 52 pessoas internadas em leito clínico e 31 em UTI. A taxa de ocupação dos leitos clínicos em Indaiatuba é 90% para o AOC e 64% para o Hospital Santa Inês. Dos leitos de UTI, para o AOC 88% e para o Santa Inês 83%. Na sexta-feira, a ocupação em Indaiatuba chegou a 100%, Renato. A gente está percebendo aqui que as prefeituras divulgaram atualização até sábado. Ontem praticamente ninguém, Luciano, assim como Jundiaí também, que atualizou os números no último sábado e confirmou aí mais 2 mortes pela Covid-19. Pois é, uma das vítimas, um homem de 82 anos, portador de doença cardiovascular crônica, nefropatia e neoplasia. Segundo óbito, uma mulher de 57 anos, obesa. Com essas mortes, Jundiaí passa a contabilizar 236 óbitos positivos por complicações da Covid. Já o número de casos confirmados da doença, 5.073, sendo 4.234 já recuperados. Renato. Cidade FM, no combate ao coronavírus. De volta à Cidade FM no combate ao coronavírus, aqui no Show da Manhã. Luciano Veiga agora atualiza os números no Brasil e em São Paulo, Luciano. Renato, antes do Brasil e São Paulo, vamos fazer Cabreúva aqui, que a gente não trouxe os números. A Cabreúva divulgou também no sábado 511 casos confirmados até o momento e o número de mortes subiu de 23 para 25. Cabreúva que tem 190 pacientes já recuperados. No Brasil, chegou ontem a marca de 72.100 óbitos ocasionados pelo coronavírus, Renato. O Ministério da Saúde registrou 631 novas mortes em 24 horas, enquanto o número de novos casos foi de 24.831, totalizando 1.864.681 infectados em todo o país. Até agora, 1.123.204 brasileiros já se curaram da doença, o que é bom, enquanto outros 669.337 casos continuam em acompanhamento. O Brasil é o segundo país do mundo em casos e óbitos por Covid. A incidência de casos por 100 mil habitantes é o 15º da lista. E o estado de São Paulo chegou ao patamar de 371.997 casos confirmados de Covid, somando um total de 17.848 mortes pela doença. Em 24 horas, o estado registrou 146 novos óbitos e 5.107 novos casos de pessoas infectadas. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI teve uma leve queda para 66,1% em todo o estado. Até o momento, segundo a Secretaria, 220.974 pessoas já se recuperaram da doença aqui no estado de São Paulo. E no mundo, Luciano? No mundo, temos atualização em tempo real da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, quase 13 milhões de infectados.
12.910.357 pessoas já se infectaram pela doença em todo o planeta. Os Estados Unidos lideram esse ranking negativo com 3.304.942, seguido pelo Brasil com 1.864.681 e a Índia ocupa a terceira posição com 878.254 infectados. O número de mortes em todo o planeta, Renato, 569.128 pessoas que já perderam suas vidas graças à Covid-19. Mas temos também o número de curados, que não para de aumentar. 7.116.957 pessoas já se curaram em todo o mundo. O Brasil lidera esse ranking com 1.264.843 pessoas já recuperadas pela Covid. 8h21, sobre a taxa de isolamento, como é que está Itu e a nossa região? Pois é, Itu registrou no sábado 43% na taxa de isolamento social, muito baixa a taxa de isolamento social para um sábado, um fim de semana. Lembrando que estávamos na fase mais restritiva da quarentena durante praticamente toda a semana passada, Itu registrando índices de 41%, 40%, ou seja, as pessoas não estavam em isolamento, não estavam em quarentena realmente. Itu na fase mais restritiva, com todo o comércio fechado, só aquilo que é essencial. Lembrando que voltamos hoje, né, à fase laranja, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Na sexta-feira, 40%, sábado, 43%. Salto um pouquinho melhor, mas ainda abaixo, 44% no sábado, sexta, 40%. Sorocaba, no sábado, 42% e na sexta, 40%. Aí você olha a diferença. Indaiatuba, já mesmo na fase mais permissiva, né, a fase em que o comércio poderia estar aberto, Indaiatuba já registrava esses índices. Sábado, 48% e sexta, 46%. Hoje, Indaiatuba está na fase vermelha, na fase mais restritiva também, Renato. Itu confirma o avanço para a fase laranja do Plano São Paulo, valendo a partir de hoje. Exatamente, o governo estadual prorrogou na sexta-feira a quarentena até o dia 30 deste mês, autorizou as cidades da região metropolitana de Sorocaba avançarem da fase vermelha para a fase laranja. Após o anúncio, Itu divulgou uma nota oficial em sua página no Facebook, suas redes sociais, que avança de fase. A Prefeitura informou que a cidade volta a partir de hoje para a etapa laranja do Plano São Paulo, permitindo novamente a flexibilização. De acordo com a Prefeitura, para o setor do comércio e serviços, o funcionamento está autorizado todos os dias da semana, mas apenas 4 horas por dia, como diz o decreto estadual, sendo de segunda a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde, aos sábados e domingos, das 9 da manhã à 1 da tarde. Em relação ao shopping, o funcionamento será todos os dias das 4 da tarde às 8 da noite. Portanto, repetindo mais uma vez, o horário que consta no decreto estadual para o funcionamento do comércio, voltando à normalidade a partir de hoje em Itu, normalidade dentro da fase laranja, né? Claro, com todos os cuidados, com álcool em gel, distanciamento das pessoas. Lembrando outra coisa, Renato, temos uma lei municipal e uma lei estadual que obriga as pessoas a usarem máscara em espaços públicos. Eu tenho acompanhado muita gente entrando e o comerciante permitindo que essas pessoas entrem em seu comércio sem a máscara. E isso pode acarretar uma multa em caso de reincidência até a cassação do alvará deste estabelecimento. Então, temos lei que obriga o uso de máscara em ambientes públicos. A volta do comércio funcionando de segunda a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde, aos sábados e domingos, das 9 da manhã à 1 da tarde, né? E o shopping das 4 da tarde às 8 da noite. Aquilo que a gente fala, né? Esse Plano São Paulo ele é muito confuso, até porque Sorocaba não diminuiu em nada, absolutamente nada, a taxa de transmissão, não aumentou a taxa de isolamento social e foi permitida retroceder para a fase laranja. Né? Enquanto São Paulo também, a capital, ali a grande São Paulo, tem uma taxa de transmissão muito alta, a taxa de ocupação dos leitos muito alta e está na fase amarela. Sorocaba, inclusive, Renato, vai manter o comércio fechado
e a cidade na fase vermelha. Aí uma atitude sensata da prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, que divulgou na sexta-feira mesmo, né, que a cidade de Sorocaba fica na fase vermelha de flexibilização, que permite apenas o funcionamento de atividades essenciais. A decisão veio mesmo depois do governo passar todo o Departamento Regional de Saúde de Sorocaba para a fase 2, a fase laranja. A análise do governo sobre a posição no Plano São Paulo leva em conta índices como número de casos confirmados e a taxa de ocupação de UTIs de todo esse Departamento Regional de Saúde, no caso Sorocaba, 48 cidades. Segundo a prefeita, a cidade vai usar a autonomia prevista em lei para manter maior rigidez na abertura do comércio. A decisão de Sorocaba contrasta justamente com as outras cidades da região que decidiram voltar à fase laranja. Lembrando, o município não pode relaxar quanto ao decreto estadual. Se o decreto estadual falou que tem 2 portas que devem ser fechadas, o município não pode abrir uma dessas portas, mas pode fechar uma terceira. Então funciona mais ou menos dessa maneira. A prefeita de Sorocaba, portanto, endurecendo, continuando na fase vermelha. Muito sensato em relação à situação que a gente tem hoje em Sorocaba, Renato. Até porque a ocupação dos leitos de UTI é 100% em Sorocaba, né, Luciano? Exatamente, voltou a registrar ontem, né, 100% de ocupação dos leitos municipais de UTI, segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os dados, a Santa Casa mantém a ocupação de 100% dos seus leitos. 40 leitos de UTI tem a Santa Casa. O mesmo ocorre com os 3 leitos de estabilização do hospital de campanha, contabilizando também como UTI. Quanto às vagas do estado, o novo regional Adib Jatene tem ocupação de 94%, ou seja, 2 vagas livres, né, de um total de 35%. Já o conjunto hospitalar de Sorocaba tem taxa de ocupação de 75%, com 5 vagas livres de um total de 20%. Na rede privada de saúde, o Hospital Unimed apresenta a maior taxa de ocupação da cidade. Dos 15 leitos de UTI, 3 estavam disponíveis apenas. Das 13 vagas, o Hospital Evangélico tinha 10 ocupadas. O Hospital Samaritano segue com a situação mais tranquila da cidade, com 55% dos leitos ocupados. Portanto, a situação de Sorocaba é complicadíssima. 8h28. E a OMS registra 230 mil casos de Covid-19 e o mundo atinge novo recorde diário de infecção. Pois é, a Organização Mundial da Saúde registrou ontem esse recorde global, né, Renato, da Covid. Em 24 horas foram 230.370 pessoas infectadas em todo o mundo. Os maiores aumentos foram registrados nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. O recorde anterior da Organização Mundial de Saúde para novos casos foi de 228.102, registrado na sexta-feira. As mortes permanecem estáveis em cerca de 5 mil mortes por dia em todo o mundo. Os casos globais da doença, segundo a OMS, chegam a quase 13 milhões. A doença já matou mais de 560 mil pessoas em 7 meses de pandemia. Renato. É isso aí, Renato. Ficamos por aqui. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Uma ótima sequência de trabalho para você. Valeu, bom descanso, Luciano. Até amanhã, a partir das 8 da manhã, abrindo o show da manhã, cidade no combate ao coronavírus, atualizando os números em Itu e região, além do Brasil e o mundo.